Eu vou fazer uma pergunta que é muito importante para você fazer para você mesmo. A pergunta é: Cristo vive em você? Na teoria ou na prática diária? Quando alguém te provoca, a mansidão de Cristo se manifesta em você? Cristo está vivendo em você? Sua família vê Cristo em você? Seus amigos? Cristo vive em você? Tá bom? É uma pergunta muito importante. Eu estou falando com Cristo, Marcos, porque a maioria dos que frequentam uma igreja evangélica, a maioria, eu posso afirmar isso, tá? Eles não têm a verdadeira vida viva de Jesus neles. A maioria, Cristo não vive neles. Não se vê a manifestação de Cristo na vida deles. Muitos obreiros, missionários que gastaram a sua vida no campo não tiveram a alegria e o privilégio de desfrutar da vida de Cristo. Major Ian Thomas diz que uma das coisas mais chatas que existe neste mundo é tentar viver a vida cristã sem Cristo. Somente um homem que conheceu uma verdadeira vida cristã, que teve Cristo vivendo nele, pode dizer uma coisa dessa. E eu digo amém, porque eu estou experimentando isso. Tive muitos anos uma vida dentro da igreja, sem Cristo dentro de mim. E eu posso dizer, é uma chatice. É sem graça, perto da vida abundante, quando Cristo vive em nós. A vida religiosa sem Cristo é uma vida com um manto religioso de hipocrisia e vacuidade, coisa vazia. A maioria tem aparência de crente, mas está vazio por dentro. É um vivo morto. Em Efésios 2:1, Jesus fala: Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A maioria vive ainda assim, nos delitos e pecados. Estão mortos espiritualmente, não tiveram um novo nascimento, porque não conhecem a obra da cruz. Quando eu vejo os dias de hoje, alguns lugares onde não parece uma igreja, mas mais um clube, um palco bonito, iluminado, alto, as pessoas lá em cima, cantando, dançando, luzes, som alto, muitas coisas, muitas propagandas, muita gente animada, animando, um culto assim, com força humana, animando as pessoas. Eu fico vendo quanto falta a vida de Cristo. Eu prefiro estar debaixo de uma árvore com meia dúzia de pessoas que têm Cristo vivendo nelas, adorando a Deus, do que num lugar onde há milhares de pessoas pulando, mas sem a vida de Cristo. Eu oro para que nessa igreja nunca haja culto sem a manifestação de Cristo neste lugar. Para mim, hoje, viver a vida cristã sem Cristo é chatice. Não tem como. Não dá mais. Quando Cristo está em você, não importa se é segunda-feira. Por exemplo, eu gosto muito daquela expressão que inventaram. Na minha época não tinha, na nossa época, Lércio. Chega sexta-feira e eles falam: sextou! Vai vir final de semana, de gandaia por aí. Aí chega segunda-feira, está jururu, né? Não é assim, eu não gosto muito disso. A vida cristã verdadeira, segunda-feira, meus irmãos, é uma bênção, é uma alegria. Terça, sexta, sábado é a mesma coisa, sabe? Não são os programas do fim de semana
que faz a diferença. Sabe? Não é isso. O mundo vive disto. De uma pizzada com os amigos num sábado à noite. Esta alegria. Isso é pobreza, meus irmãos. Isso é chatice. Isso não satisfaz. Eu quero que você experimente a vida de Cristo. Amém. Eu estava escrevendo, meu irmão. E o Senhor me inspirou uma frase, eu mandei ver para essa. Não sei se vocês vão, que vocês vão achar, mas eu gostei. Cristo é a nossa vida pulsante, o nosso ânimo constante, não é altos e baixos, e a nossa alegria incessante. De uma feita que uma família rica me levou para um jantar num restaurante chique lá em São Paulo, sabe? Aqueles garçons assim, lindo e tal, tudo chique, aquela mesona, aquela comidona, eles, aquilo que é jantar, viu? E eu fiquei ali, caipirão, né? Simples de tudo, eu fiquei maravilhado com aquilo tudo. Mas aí, enquanto comia, eles iam olhar para aqueles homens, aquelas pessoas ricas, amigas, né? Banal, comum, acostumado, já quer dizer, para ele, enquanto que para mim, caipirão, né? E eu percebi então, Ale, que o que fez a diferença foi a simplicidade de vida que eu estava tendo. A simplicidade fez diferença. A simplicidade nos faz ver de modo diferente. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas eu não estava entendendo por que Deus estava simplificando essa igreja. Eu tinha sonhos de templos, projetos aqui em mente, as coisas, mas Deus simplificou. E hoje eu louvo a Deus porque essa igreja é tão simples. Tão simples. Vamos ler? Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da sublime essa parte, simplicidade, pureza, devidas a Cristo. A igreja tem que ser simples e pura para Cristo. Não precisa de muitos adornos. Deus conduz essa sua igreja para a pureza, para a simplicidade, para revelar mais de Cristo. Para que a igreja conheça e veja mais a beleza de Cristo, não a beleza deste mundo, que nada é. A maioria da mente dos crentes dos dias de hoje procura a beleza deste mundo e não estão enxergando a beleza de Cristo. Deus é tão maravilhoso, tão sábio, que Ele vai para a sua igreja tirando as coisas deste mundo, os aparatos deste mundo, as glórias deste mundo, para que a igreja tenha a alegria de ver a glória do Senhor Jesus Cristo. Por isso a simplicidade é algo tão importante. A verdadeira igreja de Cristo, ela é simples, é simples, é simples. Eu gosto disso. Se Cristo foi simples, Paulo Roberto, e humilde, e a vida cristã consiste na vida dele no cristão, então como um cristão tem que ser? Simples e humilde. Você começa a ver um cristão na sua simplicidade e humildade.
Aquele crentão que quer aparecer na igreja, fazer sucesso e tá toda hora ali, não tem a vida de Cristo não, viu? Tem a vida do ego. É o ego dele, não é Cristo. Não é Cristo. A verdadeira vida cristã é Cristo se manifestando em cada um de nós. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 10 e 11. Vamos ler? 2 Coríntios 4, de 10 a 11. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. É isso aí, Matheusinho. 2 vezes aparece para que a vida de Cristo se manifeste em nós. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Assim como a vida sem Cristo é uma chatice, a vida com Cristo, José, é legal, é boa, é dinâmica, é maravilhosa. É maravilhosa. Quando Cristo começa a se manifestar, é maravilhoso. Você fica calma, sossegada, saciada, satisfeita, você cura, você tem paz. A vida de Cristo se manifestando em nós traz segurança, traz paz. É gostoso, é diferente, meus irmãos. Não é nada forjado, flui, vem de dentro para fora. Você não se esforça, é natural, é coisa linda. A gente não sente necessidade de nenhuma coisa externa deste mundo para nos preencher. Porque Cristo, a vida dele nos preenche, nos satisfaz. Já disse várias vezes aqui que um velhinho estava um prisioneiro num campo de soldados na China, e o trabalho dele era limpar fossa o dia inteiro. Mas era um homem convertido, um homem de Cristo, um homem cheio da vida de Cristo. E ele tirava aquela sujeira toda com tanta satisfação, com tanta alegria, que um dia os soldados achavam que ele era maluco, doido, pirado. Mas um dia um soldado não aguentou e falou: por que o senhor fica sempre sorrindo fazendo um trabalho sujo desse? Aí ele falou: é porque Cristo me satisfaz. E eu creio nisso, sabe? Não importa onde você esteja, o que você seja, o que você tenha. Se Cristo vive em você, você é uma pessoa feliz. Esse cristianismo que nós estamos compartilhando com vocês, viu? Não é você, é Cristo. É Cristo. Muitos tentam viver a vida cristã, mas poucos têm Cristo vivendo neles. Não é tentar, é ter. Dá para entender a diferença? Cristo vive em mim. Poder dizer isto é fantástico. Eu nunca dizia isso durante longos anos, mas agora eu posso dizer naturalmente: Cristo vive em mim. E isso vale, meus irmãos. Isso aqui tem valor. O crente está procurando tantas coisas neste mundo, mas o que precisa é isso: Cristo vive nele. A vida sem Cristo produz uma religião falsa, vazia, morta. Não se contente enquanto Cristo não viver em você, meus irmãos. Se aqui você não encontrar Cristo, saia daqui, vai procurar algum lugar, mas encontre Cristo. Encontre Cristo, tenha Cristo em você. Uma igreja evangélica com placa, mas sem a vida de Cristo, para mim, ele é igual uma igreja qualquer, uma denominação, uma seita. Ou até mesmo um comércio nos dias de hoje. O lema desta igreja, qual é o lema desta igreja? Comunidade Bíblica Regenerada? Cristo vive em nós.
Há 20 anos Deus nos inspirou e eu não conhecia essas verdades aqui. Deus nos deu esse nome já, e olha, é verdadeiro. O que Cristo queria fazer desde 20 anos atrás, está fazendo. Cristianismo é Cristo vivendo em nós. Cristão é Cristo vivendo nele. Hoje eu fico pensando, como nós ousamos viver a vida cristã sem Cristo? Esquisito demais. Mas é isso que está acontecendo em todos os lugares por aí, né? Ainda bem que essa igreja está recebendo o ensino de como Cristo pode viver em nós. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O meio pelo qual Cristo passa a viver num homem, numa pessoa, é por meio da cruz. É por meio da cruz. Por isso, pregar a mensagem da cruz é essencial para toda a igreja. A cruz é a única maneira de recebermos a vida de Cristo. E isso é tão maravilhoso que Deus nos dá o privilégio de vivermos isso dia após dia. Por isso Jesus falou, dia a dia negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Porque Jesus quer viver em nós cada dia, se manifestar a nós a cada dia. Por isso a cruz está para nós a cada dia, o tempo todo. Cristo se manifestando em nós. Isso é cristianismo. Não aceite nada menos do que isso. A vida cristã e a igreja só funciona através da cruz. Gabi. Conta-se de uma ficção científica. Não é coisa verdadeira, mas o cara sempre pensa muito, escreve algumas coisinhas assim, tá? Que foi descoberto um novo planeta. Lá tem seres extraterrestres. E esses seres, por exemplo, tem umas antenas assim, mas são inteligentíssimos, avançados em ciência. Então, eles descobriram que no universo há um planeta chamado Terra. Que existe habitantes que foram criados à imagem e semelhança de Deus. E aqueles seres extraterrestres, eles queriam saber como Deus é. A maior curiosidade deles era saber como Deus é. Queria conhecer Deus. Então, eles fabricaram naves espaciais. Escolheram os melhores deles e partiram rumo ao planeta Terra para poder conhecer Deus através dos homens. Aterrizaram de madrugada. E a primeira cidadezinha que eles encontraram um ser humano. E esse ser humano estava bêbado, tinha vomitado e estava na calçada. Mais adiante eles começaram a ouvir tiros, barulhos, gritarias. E eles descobriram que duas gangues estavam se matando, uns aos outros. E eles vieram para conhecer Deus. Mais adiante eles encontraram um bar
onde havia uma televisão enorme, pessoas bêbadas, umas dormindo de um lado, outras de outro, mas a televisão estava ligada. Notícias sobre guerras, fome, assassinato, estupro, violência. Eles estavam vendo tudo isso aí. O líder olhou para sua comitiva e disse: vamos embora. Esse mundo fede. Eles vieram para conhecer Deus, mas tudo o que eles encontraram foram homens caídos pelo pecado e não puderam conhecer Deus. Eu penso que há muitos terrestres querendo conhecer Deus também. Muitos dos nossos aí, vizinhos e amigos e parentes, que querem conhecer Deus. Alguns até vão para a igreja para conhecer Deus. Minha oração é que todos que entraram por essa porta conheçam Deus. Amém. Porque eles vão ver Cristo em vocês. Uma igreja vai dar frutos ali quando cada membro tiver a vida de Cristo se manifestando nele. Quando cada membro viver a vida crucificada a Maria. Quando nós formos assim, nós não precisamos obrigar nossos filhos a irem para a igreja. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 6. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 6. Vamos ler? Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quando Cristo viver em nós, os homens vão ver Deus, a glória de Deus. Que Deus faça com que o lema desta igreja seja viva, verdadeira, em cada um de nós. Cristo vive em nós. As pessoas precisam ver Deus em nós por meio de Cristo. Que nenhum saia daqui dizendo que esse lugar é feito. Que todos possam sair daqui dizendo: agora eu vejo Deus. Amém? Amém. Vamos orar. Peça isso, porque isso vai fazer toda a diferença para a sua vida, para a sua família, de geração em geração. Vamos orar.